Você já se pegou entrando em um cômodo e esquecendo o motivo de estar ali? Já aconteceu de esquecer onde colocou as chaves ou o celular, mesmo tendo usado há poucos minutos? Esses pequenos lapsos de memória parecem inofensivos no começo, mas com o passar dos anos podem se tornar mais frequentes e frustrantes. O que muitas pessoas não percebem é que o culpado pode estar nas suas noites. Dormir mal, mesmo que por apenas algumas horas a menos, pode afetar diretamente sua memória, sua concentração e até sua capacidade de tomar decisões simples. É como se o cérebro não tivesse tempo suficiente para salvar as informações importantes do dia. E o pior, muita gente não faz a menor ideia de que o sono é um dos pilares mais importantes para manter a mente ativa, afiada e protegida contra o envelhecimento precoce. O sono é o momento em que o cérebro organiza tudo o que vivemos, aprende, sente. É quando as memórias se consolidam e o corpo se recupera. Se você não dorme bem, seu cérebro não funciona como deveria. E corrigir isso pode transformar sua mente. Comenta aqui embaixo se você anda esquecendo coisas simples no dia a dia. Isso acontece com mais gente do que você imagina. E se esse tema faz sentido para você, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A gente sempre traz dicas práticas e conteúdos profundos que ajudam a proteger a memória e manter o cérebro ativo, mesmo depois dos 40. O sono é um processo biológico essencial, mas, muitas vezes, negligenciado. Ele não serve apenas para descansar o corpo, mas também para limpar e reorganizar o cérebro. Durante o sono profundo, especialmente na fase chamada de sono REM, o cérebro elimina toxinas acumuladas durante o dia e fortalece as conexões entre os neurônios. É nessa fase que a memória recente é processada e consolidada, ou seja, tudo o que você aprendeu, leu, conversou ou viveu passa por um tipo de arquivo mental durante o sono. Se essa etapa é interrompida ou encurtada, o cérebro não consegue guardar adequadamente essas informações. É como se tentasse salvar um arquivo no computador com pouca bateria. Os dados podem se corromper. É por isso que quem dorme mal costuma acordar confuso, com dificuldade de foco e mais propenso a esquecer coisas simples. Além disso, noites mal dormidas afetam diretamente o humor e a disposição. Pessoas que não descansam bem tendem a ficar mais irritadas, ansiosas e desmotivadas. Isso se reflete no desempenho mental, na energia física e até na imunidade. A longo prazo, a privação de sono pode até aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Portanto, cuidar do sono é cuidar do cérebro. E o primeiro passo é entender que qualidade é mais importante do que quantidade. Dormir 8 horas com interrupções ou sono leve não é o mesmo que ter um sono profundo e contínuo. Pequenas mudanças no dia a dia podem melhorar muito sua noite. Evitar cafeína à noite, reduzir o uso de telas antes de dormir e criar um ritual de relaxamento já fazem uma grande diferença. E daqui a pouco, vou te mostrar quais hábitos simples você pode adotar agora mesmo para garantir um sono mais restaurador. Se inscreve no canal para continuar recebendo essas dicas e ativa o sininho. Isso ajuda o YouTube a mostrar mais conteúdos como esse para você e para quem também precisa cuidar melhor da mente. Um dos vilões mais silenciosos do sono é a luz azul emitida por telas de celular, televisão e computador. Essa luz confunde o cérebro, que interpreta como se ainda fosse dia, inibindo a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. Resultado: você pode até estar cansado, mas o cérebro continua em estado de alerta. Isso atrasa o início do sono e prejudica sua qualidade. Outro sabotador comum é a cafeína. Muita gente acha que tomar café depois do jantar não tem problema. Mas a cafeína tem um efeito residual que pode durar até 6 horas. Ela bloqueia os receptores de adenosina, substância que promove a sensação de sono, fazendo com que o cérebro se mantenha ativo por mais tempo. E tem ainda a ansiedade, que dispara pensamentos acelerados e dificulta o relaxamento. Uma mente inquieta não permite que o corpo entre em estado de repouso,
mesmo quando estamos fisicamente exaustos. Esses fatores criam um ciclo perigoso. Noites mal dormidas aumentam o estresse, e o estresse piora ainda mais o sono. Aos poucos, a mente vai se tornando mais lenta. Os lapsos de memória aumentam e a produtividade despenca. Você começa a esquecer onde deixou as chaves, perde o fio da meada em conversas simples e sente que sua mente está sempre sobrecarregada. E tudo isso pode começar com algo aparentemente inofensivo, como o hábito de checar o celular na cama. A boa notícia é que o cérebro é capaz de se recuperar. Com alguns ajustes na rotina, é possível restaurar a clareza mental, melhorar o foco e recuperar a memória. Mas é preciso agir com consistência. Comenta aqui embaixo se você tem dificuldade para dormir ou se acorda cansado mesmo depois de uma longa noite. Seu comentário ajuda outras pessoas a se identificarem também. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e se junta a quem está cuidando da mente com consciência. Um passo essencial para reverter os prejuízos que o sono ruim causa ao cérebro é entender como o descanso noturno afeta diretamente a memória. Durante o sono, principalmente nas fases mais profundas, como o sono REM, o cérebro trabalha ativamente na consolidação das memórias. Isso significa que tudo o que foi aprendido ou vivido durante o dia é organizado e arquivado durante a noite. Quando essa etapa é interrompida ou encurtada, as informações ficam soltas, desconectadas. É por isso que, após uma noite mal dormida, é tão difícil lembrar onde guardamos algo ou o que falamos em uma conversa. A mente perde a capacidade de fixar informações novas e também de acessá-las depois. Além disso, o sono tem uma função de limpeza cerebral. Existe um sistema chamado linfático que age como um faxineiro, removendo toxinas e resíduos acumulados nas células cerebrais durante o dia. Se essa limpeza não acontece de forma eficiente, as toxinas permanecem, inflamam o tecido cerebral e afetam a cognição. É por isso que dormir mal frequentemente está ligado ao risco aumentado de doenças como Alzheimer e Parkinson. Mas veja bem, não é preciso ter insônia grave para sofrer essas consequências. Mesmo noites picadas, com muitas interrupções ou sono leve demais, já são suficientes para afetar o desempenho mental. E isso se reflete no humor, na energia e até na imunidade. Um cérebro cansado não consegue regular emoções, fica mais reativo e menos resiliente. A pessoa se irrita com facilidade, sente-se ansiosa sem motivo claro e tende a se isolar. Antes de continuar com os próximos hábitos que vão transformar a sua noite de sono e a sua memória, aproveita para se inscrever aqui no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a manter o cérebro ativo, com dicas práticas e acessíveis. Dormir melhor pode ser mais simples do que parece. Um dos maiores vilões do sono nos dias atuais é algo que está presente em praticamente todos os lares: a luz azul emitida por telas. Celulares, televisores, tablets e computadores emitem esse tipo de luz que interfere diretamente na produção de melatonina, o hormônio responsável por sinalizar ao corpo que está na hora de dormir. Quando usamos esses aparelhos até tarde da noite, o cérebro entende que ainda é dia e adia o início dos processos que levam ao sono profundo. Com isso, mesmo que a pessoa deite na cama, ela demora a pegar no sono ou tem um descanso leve e fragmentado. E o pior, muitos acreditam que relaxar assistindo a um vídeo ou rolando as redes sociais ajuda a adormecer. Mas na prática, o efeito é o oposto. O cérebro se mantém em estado de alerta, e isso prejudica não só o início do sono, mas também sua qualidade. Outro fator que atrapalha muito é o consumo de cafeína à noite. Mesmo em pequenas quantidades, ela pode continuar ativa no organismo por horas, impedindo que o corpo desacelere como deveria. Às vezes, a pessoa toma um café após o jantar e acha que não sente nada, mas, na verdade, ela demora mais a entrar nas fases profundas do sono. E isso já é o suficiente para comprometer o processo de fixação das memórias. A mente acorda mais lenta, desorganizada e com dificuldade de foco. E isso impacta no desempenho profissional,
nas relações sociais e até na autoestima. Quando a pessoa não se lembra das coisas, começa a duvidar da própria capacidade, e isso gera insegurança. Além da luz azul e da cafeína, a ansiedade é um fator silencioso que rouba o sono de milhares de pessoas. Pensamentos acelerados, preocupações com o dia seguinte, sentimentos de culpa ou frustração vão se acumulando, e quando a cabeça encosta no travesseiro, tudo vem à tona. O corpo quer dormir, mas a mente está em modo de alerta. Nesse cenário, é fundamental adotar hábitos que sinalizem ao cérebro que o dia terminou. Uma das estratégias mais eficazes para melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, proteger sua memória é criar um ritual noturno que avise ao cérebro que está na hora de desacelerar. Esse ritual pode começar cerca de 1 hora antes de dormir. A ideia é desligar ou diminuir ao máximo o uso de telas, abaixar as luzes da casa e adotar atividades que promovam relaxamento. Ler um livro com iluminação suave, tomar um banho morno ou ouvir uma música tranquila já são suficientes para reduzir os estímulos e ajudar o corpo a produzir melatonina de forma natural. Essa rotina, quando feita todos os dias, ensina o cérebro a reconhecer padrões. Ele entende que aquele momento é a transição para o descanso e começa a se preparar automaticamente para dormir melhor. Uma dica muito valiosa, especialmente para quem tem dificuldade para relaxar à noite, é adotar a prática da respiração profunda ou da meditação guiada. Bastam 5 a 10 minutos diários para reduzir significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Quando o cortisol está alto, o sono fica superficial e entrecortado. Já quando ele cai, o corpo entra em estado de calma, favorecendo o sono restaurador. Se você nunca tentou, vale a pena começar com vídeos simples na internet. A prática da respiração diafragmática ou da atenção plena ao presente pode parecer simples demais, mas os efeitos são poderosos. Muita gente relata melhora já na primeira semana. Outro ponto que ajuda muito é evitar refeições pesadas e bebidas alcoólicas antes de dormir. O álcool, por exemplo, pode até dar a impressão de que relaxa, mas, na verdade, ele fragmenta o sono e impede que o cérebro entre nas fases mais profundas do descanso. Já os alimentos gordurosos, ou em grandes quantidades, exigem muito do sistema digestivo e podem causar desconforto abdominal, azia ou refluxo durante a noite. Isso atrapalha diretamente a arquitetura do sono. E, mais uma vez, quem paga a conta é sua memória. Dormir bem não é luxo, é uma necessidade vital para que seu cérebro funcione de forma plena. Outro vilão silencioso que pode estar roubando a qualidade do seu sono e, por consequência, enfraquecendo sua memória, é o uso da luz artificial, especialmente a luz azul emitida por celulares, tablets e televisores. Essa luz interfere diretamente na produção de melatonina, o hormônio responsável por avisar o corpo que é hora de dormir. Quando você usa esses aparelhos antes de deitar, o cérebro entende que ainda é dia, mesmo que lá fora já esteja escuro. Isso atrasa a liberação de melatonina, e com isso, você demora mais a pegar no sono e tem um descanso mais leve e fragmentado. O resultado no dia seguinte é uma mente lenta, dificuldade de concentração, lapsos de memória e cansaço persistente. Evitar telas pelo menos 1 hora antes de dormir pode fazer uma diferença enorme. Se for realmente necessário usá-las, o ideal é ativar o filtro de luz azul, que muitos aparelhos já oferecem, ou usar óculos com lente âmbar, que ajudam a proteger a visão e reduzir o impacto da luz artificial. Agora, um alimento que pode ser um verdadeiro aliado do sono profundo é a banana. Rica em triptofano, um aminoácido que ajuda na produção de serotonina e melatonina. A banana pode ser consumida no fim da tarde ou como uma ceia leve. Junto com um punhado de castanhas ou um copo de leite morno, ela se transforma em um calmante natural, ajudando a induzir o sono e melhorar sua qualidade. Outra opção simples e eficaz é o chá de camomila com erva cidreira. Esses ingredientes têm propriedades relaxantes
e podem ajudar quem sente ansiedade antes de dormir. Para quem sofre com insônia ou despertares noturnos frequentes, a suplementação também pode ser considerada. A melatonina em doses baixas, entre 0,5 a 3 miligramas, pode ser tomada com orientação médica cerca de 30 minutos antes de dormir. Mas é importante lembrar: suplemento não substitui hábito. Ele é apenas um apoio temporário até que o corpo volte a funcionar no ritmo certo. A chave está sempre em treinar o cérebro com uma rotina de sono consistente e respeitosa com o seu relógio biológico. Um fator muitas vezes ignorado, mas que tem grande impacto no sono e, consequentemente, na memória, é o consumo de cafeína no final da tarde ou à noite. A cafeína é um estimulante poderoso que permanece no corpo por várias horas após o consumo. Se você toma café, chá preto, refrigerante ou mesmo chocolate depois das 5 da tarde, é bem provável que esteja sabotando sua capacidade de adormecer profundamente. O sono pode até vir, mas será superficial, fragmentado e pouco restaurador. Isso significa que o cérebro não entra nas fases mais profundas do sono, onde ocorre a limpeza das toxinas acumuladas durante o dia e a consolidação das memórias. Com o tempo, esse padrão gera confusão mental, dificuldade em guardar novas informações e até mudanças no humor, como irritabilidade e apatia. Uma maneira eficaz de driblar esse problema é substituir o café da noite por bebidas calmantes, como chá de lavanda, capim-cidreira ou valeriana. Essas plantas têm propriedades relaxantes e não contêm cafeína. Além disso, você pode investir em alimentos que colaboram com o sono, como o kiwi. Estudos apontam que comer 2 kiwis 1 hora antes de dormir melhora tanto o tempo quanto a qualidade do sono. Isso acontece por causa da combinação de antioxidantes, serotonina e folato presentes na fruta, que ajudam o corpo a relaxar e desacelerar naturalmente. Agora, aqui vai uma sugestão prática. Experimente montar uma rotina noturna que envolva desligar todas as telas às 9 da noite, tomar um banho morno e preparar uma infusão de camomila com mel. Em seguida, evite conversas agitadas, luzes fortes ou notícias estressantes. Coloque uma música suave, de preferência instrumental, e pratique a respiração profunda por 5 minutos. Você vai perceber como essa sequência simples envia sinais ao cérebro de que é hora de descansar. Isso não só melhora a qualidade do sono, como permite que seu cérebro realize as tarefas mais importantes da noite: consolidar o que aprendeu durante o dia, organizar lembranças, eliminar resíduos e restaurar a clareza mental.